Amém. Queridos, bom dia. Nossa, Deus não gosta de mim. Só o pessoal sair ali. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Momento que o profeta, na casa do oleiro, observa como o oleiro trabalha. Onde um vaso não deu certo, ele não pega o barro e joga fora, mas ele reconstrói aquele barro. E é dessa forma que Deus faz com a nossa vida. Diante de situações que nós enfrentamos, Deus não desiste de nós, pelo contrário, Ele investe na nossa vida para que possa ser reconstruído aquilo que Ele planejou para cada um de nós. Então, diante de situações que nós enfrentamos, Deus sempre vai nos dar a oportunidade do recomeço. Então, eu já falei alguns domingos atrás sobre isso, mas sempre é importante lembrar que Deus, Ele olha para nós, Ele entende a nossa pequenez, a nossa limitação, mas Ele entendendo isso, Ele vem de forma graciosa cuidar de cada um de nós e em Cristo Jesus nos dá a oportunidade em todo o tempo de recomeçarmos a nossa vida. E um momento importante de recomeçar é diante das expectativas frustradas. Você e eu corremos o risco o tempo todo de termos as nossas expectativas frustradas. Eu quero orar com você antes de nós continuarmos esse estudo. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nós estamos na Tua presença, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus que ministra perdão sobre a nossa vida, e um Deus que constantemente nos dá o privilégio em Cristo Jesus de recomeçarmos, ó Pai. Assim nós entendemos, após a separação pelo pecado, o Senhor nos deu a oportunidade de recomeçarmos um relacionamento contigo por meio de Cristo Jesus. E assim o Senhor tem nos dado novas oportunidades a cada dia, diante das frustrações que nós vivemos, ó Deus, de recomeçarmos a nossa história na Tua presença. Fala conosco nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, frustração é um sentimento que se desenvolve quando nos vemos privados de uma satisfação que nos parecia legítima. Sabe aquela situação que você olha e tem certeza que vai acontecer na sua vida? Aquilo que você olha, tudo é favorável, o vento é favorável, a situação é favorável e de repente você se depara com uma resposta negativa. Você se depara com uma realidade que é diferente daquela que você havia visualizado, aquela expectativa que você havia criado. E aí você passa a viver a frustração. E frustração, existem diferentes tipos de processos frustrantes. Primeiro, por barreira. É quando você deseja algo, cria uma expectativa, mas você passa a enfrentar barreiras e as barreiras vão aumentando e parece que cada dia vai ficando mais impossível, mais distante a realização do seu sonho. Ou frustração por incompatibilidade de dois objetivos positivos. É quando surgem duas ótimas oportunidades na sua vida, mas as duas são incompatíveis. Você precisará abrir mão de uma para que você possa ter a outra. Aparentemente parece algo bom para a gente, mas pode ser um processo frustrante, porque você fica na expectativa de conseguir, abre as duas oportunidades, mas você vai ter que abrir mão de uma para ter a outra. Frustração por conflito, evitação. Essa daqui é aquela que qualquer jeito você vai sofrer consequências. Apesar de serem duas oportunidades, mas as duas você vai sofrer, as duas perdas você terá. Então não importa, você apenas vai escolher, aquele velho ditado popular, ficar na frigideira ou pular no fogo. Então você não tem como fugir. São duas situações semelhantes, mas você escolhe uma na certeza que também vai sofrer perdas. Ou frustração por conflito, aproximação. É aquela que você recebe uma grande oportunidade na sua vida, mas essa oportunidade também vai trazer perdas para você. Talvez seja, por exemplo, uma oportunidade de um emprego novo, mas é em outra cidade. E aí você vai ver a frustração de ver a sua família ficando distante. Talvez uma oportunidade de você entrar numa faculdade, mas fazer essa faculdade levará você a trocar o seu emprego que você tanto gosta. Então aquela aproximação.
São oportunidades que nós temos que são boas, mas as nossas escolhas nós iremos perder alguma coisa. E aí, diante delas, nós temos duas possíveis reações: racionalmente ou emocionalmente. Diante de frustração, você vai agir de forma racional ou de forma emocional. Por exemplo, posicionamento de questionador, agressividade, irritabilidade e revolta. Por que acontece então? Então por que abriu essa porta? Por que deu a oportunidade de eu fazer esse curso? Por que eu consegui entrar nessa faculdade? Por que agora eu tinha toda a oportunidade, agora não vai dar certo? Então, de forma racional, nós começamos a ver a possibilidade indo embora, e a irritabilidade vai acontecer, a revolta, a agressividade. Ou outras pessoas vão agir de forma emocional. Posicionamento de vítima, decepção, depressão, baixa autoestima. Ah, só comigo acontece isso. Porque só na minha vida é assim, porque todo mundo tem oportunidade, mas eu sou sempre a vítima, sempre cai sobre a minha cabeça, sempre eu não tenho oportunidade de recomeçar. Mas quem tem a possibilidade de passar por frustração? Talvez você diga, nesse momento, está tudo dando certo na sua vida, você vai dizer, comigo não. Frustração, pastor, eu sou servo de Deus, eu temo a Deus, eu ando com Deus, frustração não faz parte da minha vida. Frustração é uma das palavras que eu tirei do meu vocabulário, eu não vou usar de forma alguma, porque em tudo eu posso naquele que me fortalece. Mas, queridos, todos que têm vontades, pode ser frustrado. Todos que buscam construir uma nova realidade, pode ser frustrado. Todos que almejam mudanças, pode passar por frustração. Ou seja, a frustração sempre é uma possibilidade quando criamos expectativas. Todas as vezes que nós criamos expectativas, lembre-se disso. Frustração sempre vai ser uma possibilidade. Eu quero conversar com vocês o Salmo 73, onde um salmista passa por um momento de frustração. Um homem de Deus, um homem temente a Deus, um homem com um grande privilégio de servir a Deus, mas chega um momento da sua história que ele enfrenta a realidade da frustração. Com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração puro. Ele chega a uma conclusão que Deus é bom para com o seu povo Israel. Deus tem sido bondoso para com o seu povo, mas ele diz: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele olha o seu povo sendo abençoado por Deus, ele encontra a bondade de Deus sobre o seu povo, e ele olha o povo e entende isso. Mas quando ele olha para si, ele chega à conclusão: faltou pouco para que eu desviasse da fé. Faltou pouco para que eu abandonasse todas as coisas, pela razão que eu passei a invejar os arrogantes e ver a prosperidade dos perversos. Só para você entender um pouco quem é o autor desse salmo. Um judeu da tribo de Levi e músico por vocação. Era aquele que deveria prestar adoração a Deus. Foi designado músico e cantor pelos levitas, que tinham sob a sua responsabilidade os serviços religiosos de Jerusalém. Era aquele que tinha o prazer, o privilégio do tempo todo servir apenas na casa do Senhor. Participou do magnífico cortejo musical que levou a arca do Senhor da casa de Obed-edom para a tenda armada pelo rei Davi. Naquele dia o rei o descobriu e fez dele um ministro de música. Enquanto levavam, Davi, músico por excelência, observa esse homem e o chama e fala: você precisa fazer parte daqueles que dirigem o louvor. Liderou 4.000 levitas, que em 24 turnos louvavam continuamente o Senhor. Seus filhos faziam parte do corpo docente, 288 mestres ao todo. Os filhos de Asaf escreveram 12 dos 150 salmos que estão na Bíblia. Ou seja,
Era um homem temente a Deus, que dedicava a sua vida através do louvor, e sua família era consagrada a Deus. Quem não sonha essa realidade? Quem não cria essa expectativa? Aqui nós vimos aqui a história do Azen, com a avó do Sorbara, essa descendência de filhos, netos adorando ao Senhor, cantando louvores a Deus, servindo a casa do Senhor. Era exatamente essa a realidade desse homem. Um homem temente a Deus, sua vida era dedicada ao louvor, um homem que se dedicava totalmente à obra, à casa de Deus. Os seus filhos cresceram vendo isso e da mesma maneira dedicavam-se completamente à obra do Senhor. Mas esse homem é a vítima de frustração diante das expectativas criadas. Esse homem vai passar pelo mesmo processo que você e eu passamos constantemente. Ou seja, o processo de frustração de Asaf. E como começa? Seduzido pelo olhar. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e nédio. Ele começa o tempo todo convivendo com o povo de Deus, mas o seu olhar é desviado para um outro foco. E ele começa a ver a vida dos ímpios, ele começa a ver a vida daqueles homens, daquelas mulheres que não serviam a Deus. E isso começa a atrair o seu olhar. E ele entende que não, parece que ele olha e não tem preocupações. Eles vivem como se tudo desse certo para eles. Eles dormem, repousam tranquilamente. As coisas acontecem naturalmente na vida deles. Olha, no rosto é brilhante. Eles vão esbanjar saúde. Ele começa a ser seduzido por aquilo que os seus olhos observam naqueles que não andam com Deus. Seduzido pelo ouvir. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte. Ele começa a observar que esses homens, eles eram líderes do seu povo. E todo mundo dava ouvidos àquilo que eles tinham a dizer. E ele vai observando aquilo que eles falavam, que eles ensinavam. E aquilo vai atraindo o seu ouvido e vai atraindo a sua vida. E talvez questionando a si mesmo. Quantas vezes eu falo e o povo não ouve? Quantas vezes eu digo e as pessoas não observam o que eu estou dizendo? Mas esses homens são diferentes. Eles não temem a Deus, mas as coisas acontecem na vida deles e pessoas dão ouvidos ao que eles dizem. O terceiro do processo, seduzido pelo interesse, levado pela ganância, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Ele observa, talvez, um momento de dificuldade da história dele, ele começa a observar aqueles que não temem a Deus, e com tranquilidade a riqueza vai aumentando. E aí ele começa seduzido pelo interesse. A partir desse processo de frustração, seduzido pelo olhar, pelo ouvir, pelo interesse, a atitude dele é tornar-se questionador. Ele começa a observar o que está acontecendo, ele olha os ímpios, ele olha a nação de Deus e ele começa a questionar. E a primeira coisa que ele diz é: será que Deus cuida mesmo de mim? Olha o que ele diz: inutilmente conservei puro o coração. Será que Deus está observando a minha vida? Será que Deus se importa comigo? Será que Deus percebe que eu estou conservando o máximo o meu coração puro? E ele vai chegar à conclusão: inutilmente eu conservei puro o meu coração. Deus não tem visto o meu esforço. Lavei as mãos na inocência. A minha vida foi dedicada ao louvor. A minha vida foi dedicada ao serviço na casa de Deus. Será que Deus não observa o que está acontecendo? E por último, Deus não vê que preciso mais do que os outros? Sou afligido e castigado. Se tem alguém que merece ficar rico com facilidade, sou eu. Se tem alguém que precisa aparentar, esbanjar uma boa saúde, sou eu. Se alguém merece receber a prosperidade, a bênção, a certeza de conquistar os seus sonhos, sou eu. Muito mais do que eles. E queridos, nós olhamos essa realidade. Será que Deus cuida? Será que Deus tem visto o meu esforço? Será que Ele percebe que eu preciso mais do que os outros? E Ele cogita algo pior: a descrença na fidelidade de Deus. Ele chega a dizer: quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos.
diante dos seus questionamentos, diante da sua frustração, ele chega a cogitar o pior. Eu quase me desviei, quase eu perdi a fé, quase eu deixei de acreditar que Deus cuida do seu povo, faltou pouco para que eu deixasse o caminho e passasse a viver a vida do ímpio. Frustração diante de expectativas criadas, uma realidade que pode afetar todos nós. Queridos, por mais crente que nós sejamos, por mais confiança que nós temos em Deus, por mais que nós buscamos a Ele em todo o tempo, nós somos passíveis de viver a frustração. E o processo de frustração é bem semelhante. Não pense que vai ter muita diferença daquilo que Asaf fez. Primeiro, seduzido pelo olhar. Somos atraídos pela aparência. E a Bíblia vai chamar de concupiscência dos olhos. Aquilo que os nossos olhos começam a desejar. E aí você vai lembrar de um ditado que as nossas avós diziam muito, às vezes as nossas mães, que o nosso olho é maior do que a boca. Não é assim? Nós vemos algo gostoso, algo aparentemente saboroso, o que nós fazemos? Tiramos um grande pedaço e não aguentamos comer. Por quê? Porque os nossos olhos foram atraídos por algo. Os nossos olhos passaram a cobiçar alguma coisa. E assim, então, nós somos atraídos e a partir dessa atração do olhar, começa o nosso processo frustrante. Segundo, seduzido pelo ouvir, conduzido por suas palavras, o conselho do ímpio. Quantas vezes, assim como os salmistas enfrentaram os seus opositores, dizendo: cadê o seu Deus? Você não serve esse Deus? Se você serve esse Deus, corra atrás, é para você. É bênção de Deus para a sua vida. E aí muitas vezes essas pessoas que não temem a Deus, começam a tentar orientar os nossos projetos, os nossos sonhos, e dizem que nós merecemos o mundo. E aí nós vamos percebendo que as coisas não acontecem, porque nós somos seduzidos pelo ouvir, não daquilo que Deus tem para nós, mas daqueles que não temem a Deus. E somos seduzidos pelo nosso próprio interesse, levado pela ganância. E aí o apóstolo Paulo vai falar ao jovem Timóteo: o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. A nossa ganância nos leva à frustração. O desejo de querer mais, o desejo de ter mais, o desejo de ter uma vida muitas vezes aos nossos olhos estável, que é apenas um pouquinho mais, me trará estabilidade, mas na verdade nós estamos apenas maquiando aquilo que está no nosso coração, que é apenas a ganância. Nós queremos mais. E como Asaf, nós também nos tornamos questionadores, a ponto de dizer: Deus cuida de mim? Vale realmente a pena andar com Deus? Pastor, eu tenho olhado meus amigos da empresa, não estou nem aí com Deus, e as coisas estão acontecendo, eles estão crescendo, estão multiplicando com facilidade a riqueza, as promoções estão chegando para eles, eu vejo os filhos dos meus amigos que nem temem a Deus, estão passando em vestibular, estão aí conseguindo o primeiro trabalho, eu olho para os meus filhos, olho para a minha família, eu começo a questionar: será que Deus tem cuidado realmente de mim? Deus não tem visto o meu esforço? E aí aquela religiosidade que exige de Deus por méritos. Senhor, estou aqui na casa do Senhor há tantos anos, a minha família serve ao Senhor, nós temos nos dedicado, somos dizimistas fiéis, não faltamos nos trabalhos da igreja, participamos de tudo, somos líderes, nos envolvemos, nos entregamos, o Senhor não enxerga e não retribui aquilo que eu estou fazendo. Ou seja, eu começo a juntar minha bagagem de coisas que eu fiz e começo a apresentar diante de Deus, para Deus, agora faz a sua parte. Agora o Senhor se constranja na minha presença de tal forma que olhe para mim e diga: desculpa, servo meu, tanta coisa você fez e eu não retribuí, então toma aqui o que é teu. Queridos, Deus não vai fazer isso, porque não é por méritos nossos, é apenas pela graça dele. Deus não vê que preciso mais do que os outros. Agora chegou a minha hora, tem que ser agora. Agora é minha vez, Deus. Agora é minha hora. Agora é minha vez, chegou o meu momento, Deus. Então o Senhor está vendo que eu preciso muito mais do que os outros.
E muitas vezes nós caímos nisso numa entrevista de emprego, nós vivemos isso em algumas situações, nós começamos a olhar as pessoas e falar, mas ele já tem, ele é melhor, ele consegue com facilidade. Deus, olha para mim agora, olha apenas aquilo que eu tenho para conquistar na minha vida. E a descrença, nós cogitamos muitas vezes o pior. Quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pouco faltou. Talvez você diga assim, pastor, eu sou alguém frustrado, mas jamais na minha vida eu cogitei a possibilidade de deixar Deus. Mas lembre-se de alguns momentos onde nós abrimos mão da fé e da oração. Coisas que a frustração tem sido constante e você tem dito, sobre isso não oro mais. Sobre isso deixei de buscar a presença de Deus. Agora entreguei na mão dele e deixo as coisas acontecerem, depende da vontade dele, então, de outras palavras, eu não estou nem aí para aquilo que aconteça, a oração eu não faço mais. Falta a minha fé. Senhor, eu até oro, tenho até orado, mas sabe quando eu termino a oração, eu levanto e falo, não vai acontecer, não é para mim. Desconsideramos a importância da comunhão, começamos a nos afastar da igreja. É impressionante quando as pessoas se afastam, nós encontramos com elas, e a primeira coisa que ela vai dizer, não, tem algumas coisas acontecendo na minha vida aí, na verdade algumas coisas que eu esperava que acontecesse, não aconteceram. Então, prefiro não estar lá. Se eu estiver lá, eu vou começar a perceber que Deus tem abençoado outras pessoas, eu vou começar a perceber que Deus tem feito muitas coisas nos outros, e os outros vão perceber a minha frustração. Então eu prefiro deixar de participar do culto, eu deixo de participar dos pequenos grupos, eu deixo de participar dos ministérios da igreja. Por quê? Porque eu estou apenas desconsiderando que Deus pode me abençoar. E priorizamos nossas ações. Já que até agora eu coloquei na mão de Deus e nada aconteceu, Deus, faz favor, dá para mim o controle da minha vida, porque agora o negócio é comigo. Se não deu jeito, eu vou fazer do meu jeito. Se Sara não engravidou, vamos fazer o seguinte, vamos pegar uma serva, vamos fazer do nosso jeito. Vamos fazer do jeito que eu consigo fazer. E aí nós começamos a tentar com o nosso próprio esforço realizar os nossos projetos. Mas quando frustrados, alimentamos o auto-engano. Era para ser. Eu tenho certeza que eu era capaz de realizar aquela obra. Eu tenho certeza que aquela porta de emprego era para mim. E nós começamos a nos enganar a nós mesmos. Agimos com irracionalidade. E ele vai dizer na presença de Deus no Salmo, Deus, eu fui até irracional a maneira que eu agi. E quantas vezes, de forma irracional, nós reagimos. Não questionamos a legitimidade dos nossos sonhos. Nós não perguntamos se aquilo era bom para nós mesmos. Nós queríamos tanto, deu errado, nós não cogitamos se aquilo realmente ia fazer bem para a minha vida, se iria me aproximar de Deus. A única coisa que eu passo a fazer é questionar. Eu não vou olhar assim, não vou questionar o que eu quero, mas o que Deus quer de mim. Porque eu tinha certeza que aquele sonho era o máximo que iria poder me dar como felicidade. E uma confusão entre teimosia e perseverança. E aqui, quando nós ouvimos muitas vezes sermão sobre perseverança, talvez nós nos enganamos em relação à teimosia. E nós passamos anos após anos tentando alguma coisa, porque nós achamos bons demais e perseverantes. Mas nada mais é do que teimosia. É como o Saulo encontra Cristo, e a palavra de Cristo é, até quando você vai ficar dando coice nessa charrete, furando o seu pé? Para de ser teimoso. Para ele era perseverante. Porque ele tinha certeza que perseguir a igreja era o projeto de Deus para a vida dele. Perseguir a Cristo, os seguidores de Cristo, era tudo que Deus tinha para ele. Mas ele não era para ser perseverante. Ele estava apenas sendo teimoso. E muitas vezes, diante da frustração, nós somos ainda mais teimosos. As esposas sabem quando eu falo isso, quando os maridos são teimosos. Deu errado, elas deu aquela frase longa que acaba com o homem, né? Aquela frase longa, que ele muito falar, que ela olha e fala assim, avisei. Aí o homem sai de cá e fala, agora eu vou provar para ela que vai acontecer. E aí nós somos teimosos e não perseverantes. Nas palavras de Asaf, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. A frustração nada mais é
do que o fruto de um olhar na perspectiva humana. Frustração é você olhar a vida a partir da perspectiva humana, desconsiderar a realidade de Deus, a presença de Deus na nossa vida. Mas na frustração é necessário uma autoanálise. Está frustrado? Faz o seguinte: freia a sua língua e sonda o seu coração. Olha o que ele faz. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. O salmista vai chegar a uma conclusão como essa. Só de pensar em tudo isso, na prosperidade dos ímpios, na minha frustração, nas minhas inquietações, foi algo pesado demais para mim. Por quê? Porque precisou rever alguns conceitos. A língua precisou refrear. Vou parar de murmurar. Eu preciso parar de murmurar, porque quanto mais eu murmuro, mais eu vou ser auto-enganado, mais eu vou tentar ver com os meus olhos. Eu preciso parar e começar a sondar o meu coração. Por que que eu queria isso na minha vida? Por que que eu desejei receber essa realidade para mim? Qual foi a minha motivação? Foi apenas como a Torre de Babel, de querer se aparecer para os outros, ser grande, tornar o nome célebre, alcançar o céu sem a ajuda de Deus? Qual foi a motivação do meu coração? Mas o que nos alegra o coração é que Asaf recebe a oportunidade de recomeçar. E a forma que ele recomeça, olhar a vida na perspectiva de Deus. Ele vai dizer: até que entrei no santuário de Deus e atentei, atinei com o fim deles. A vida começa a mudar, a perspectiva de vida, a expectativa, a frustração dele começa a mudar quando ele entra na casa do Senhor e Deus o convida a olhar a vida dos ímpios, que aos seus olhos prosperavam, aos seus olhos eram saudáveis, aos seus olhos eles enriqueciam com facilidade, mas Deus o chama para olhar de um outro ângulo. Deus o convida a entrar para olhar a partir da sua perspectiva, daquilo que estava acontecendo. E olhar na perspectiva de Deus, primeiro, é compreender o mover da graça de Deus. Queridos, nós temos perdido muito esse foco, de entender que Deus, de forma graciosa, tem cuidado de cada um de nós. O mover da graça de Deus é direcionado a cada um de nós. Deus, Ele olha para nós, Ele entende que o nosso coração é pecaminoso, nós somos limitados, nós somos pequenos, nós cogitamos nos afastar dEle, mas a sua graça move em nossa direção. E aí, o que Ele nos oferece? Presença e confiabilidade. Olha o que o salmista chega à conclusão: todavia, estou sempre contigo, tu me seguras pela mão direita. Presença, aonde Deus se faz presente na sua vida. E muito mais do que isso, Ele o pega pela mão direita. Ele mostra: confia em mim. Não basta estar junto de nós. Ele pega e fala: confiança. Agora pega e vem, anda comigo. Ou seja, olhar a partir da perspectiva de Deus, compreender a graça de Deus, é entender que diante da frustração, Deus não nos tirou da presença dEle. Pelo contrário, Ele, todavia, está sempre com a gente. Sempre com a gente. E é Ele que nos toma pela mão direita. Orientação e condução. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Queridos, orientação. Deus o tempo todo falando aos nossos ouvidos, falando ao nosso coração, mostrando para nós a direção e aonde nós devemos chegar, aonde Ele tem projetado para cada um de nós. Aos olhos de Asaf era riqueza, era saúde, era esbanjar, era mostrar aos outros que Deus estava cuidando dele porque ele esbanjava a saúde. Mas Deus fala assim: o que eu tenho para você é muito maior. Não a glória de homens, mas a glória que eu ofereço para você. Estabilidade emocional e espiritual. Ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. A instabilidade emocional e espiritual é nossa. Nós passamos a sermos instáveis emocionalmente, espiritualmente, diante das nossas frustrações. Mas Deus guarda a nossa mente e o nosso coração
em Cristo Jesus, para que nós não andemos ansiosos. Ou seja, vamos encontrar essa estabilidade. Pode as coisas não estarem acontecendo da maneira que eu desejava, mas eu vou viver essa estabilidade emocional e espiritual. Olhar a vida na perspectiva de Deus também é compreender o mover da fidelidade de Deus. Bondade. Com efeito, Deus é bom para com Israel. É interessante a forma que ele começa o salmo. Ele vai dizer assim: na verdade eu tenho visto que Deus tem sido bondoso para com Israel. Deus tem abençoado o seu povo, tem sido fiel para com o seu povo. Porém sou eu que desviei o foco. Porém sou eu que permiti que entrasse no meu coração coisas que me levariam à frustração. E é isso que nós precisamos entender, que Deus permanece fiel. É como Paulo fala ao jovem Timóteo. Muitas vezes nós nos tornamos infiéis, mas Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. A fidelidade é tributo de Deus, faz parte do caráter de Deus, não é a minha infidelidade que vai fazer com que Deus seja infiel. Queridos, bondade. Olhar no mover da fidelidade é justiça. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Deus é justo, irmãos. Não pense que, por mais que os outros estejam prosperando sem temer a Deus, Deus é justiça. E ele convida o salmista para isso. Olha para o fim desses ímpios, olha para aquilo que tem determinado na história, na vida deles. O Salmo 1 fala, são como palhas que o vento leva. Eles não vão ver a glória do Senhor, não vão contemplar o cuidado de Deus. Por quê? Porque confiam em si mesmo. E Deus vai agir com justiça. Eis que perecem aqueles que se afastam da sua presença. Misericórdia. Quando o coração se me amargou, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. O salmista diz isso. Deus, quando eu comecei a olhar com os meus olhos, a desejar com o meu coração, a criar as minhas expectativas, eu me tornei um ser irracional na presença do Senhor. Eu estava embrutecido, ignorante. E Deus olhou para ele e falou assim: então já você está assim? Então sai da minha presença, vai embora. Aí ele falou: não, eis que eu estou contigo o tempo todo e o pego pela mão direita. Querido, isso é misericórdia. É Deus poupando cada um de nós aquilo que nós merecíamos, o castigo das nossas ações, da maneira que nós reagimos. Deus olha para nós e fala assim: eu ajo com misericórdia, e as minhas misericórdias são a razão de vocês não serem consumidos, e as minhas misericórdias se renovam todas as manhãs. Oportunidade de recomeço a cada manhã. Diante daquilo que eu estou frustrado, amanhã eu acordo na certeza dessa misericórdia de Deus direcionada à minha vida. E eu sei que é uma nova oportunidade, apesar da minha amargura, apesar da ignorância, apesar de ser um ser irracional muitas vezes, mas é na presença de Deus que eu sou assim. Não é fugindo, porque a misericórdia me é estendida. Portanto, olhar a vida na perspectiva de Deus é compreender o mover da graça e o mover da fidelidade. E isso fez com que restaurasse a vida de Asaf. A frustração nos levará a uma intimidade com Deus, não um afastamento. Quando eu sei que Deus move de forma graciosa e fiel, a minha frustração não me afasta, pelo contrário, me leva à intimidade. A frustração nos dará consciência do que realmente importa. Não é a riqueza dos ímpios, não é a boa aparência, mas é estar na casa de Deus. A frustração aponta a nossa fraqueza e ensina a depender de Deus. Queridos, a frustração nos incomoda tanto porque mostra o quão nós somos fracos e incapazes de saber o que é melhor para cada um de nós. Eu quero encerrar com uma história bastante conhecida dos discípulos no caminho de Emaús. Pegar uma semana anterior, todos sobem a Jerusalém. Na expectativa, esse ano era diferente. Porque afinal de contas, a história do Jesus já havia se espalhado por todos os lugares, os seus milagres, os seus prodígios, as suas palavras, como ele enfrentava as autoridades de Israel, como ele ensinava o reino de Deus, como ele mostrava amor para com todas as pessoas. Imagina você subindo para o encontro com esse líder, aquele que você cogitou a vida toda, aquele que você almejou, e aí quando você chega lá,
você observa tudo acontecendo: a prisão, o julgamento, a condenação, a crucificação e a sua morte. Era esse o quadro que eles estavam vivendo, voltando agora para Emaús. E o caminho de volta para casa, a única coisa que eles faziam era murmurar por aquilo que havia acontecido. E no meio do caminho, quem se aproxima deles? O próprio Jesus ressurreto. E pergunta para eles: o que vocês vêm conversando ao longo do caminho? Aí a resposta: como pode? Você é o único que esteve em Jerusalém esses dias e não sabe o que aconteceu com Jesus, o Messias, aquele que nós esperávamos que iria redimir a Israel, dar de novo o poder nas mãos de Israel e fazer de nós um grande povo, uma grande nação e sujeitar todas as outras a nós. Aí Jesus olha para eles: honestos, homens duros de coração, o que diziam os profetas? E a partir de Moisés, os profetas, ele começa a discorrer sobre a sua vida. A aproximação de Jesus. O próprio Jesus se aproximou deles. Do momento mais frustrante da vida deles, a volta para Emaús, quem se aproxima deles naquela caminhada é o próprio Cristo. Queridos, na frustração, o próprio Asaf chegou a essa conclusão: está na presença do Senhor, o Senhor me toma pela mão direita. É no momento do caminho de volta para casa, diante da frustração que nós vivemos, Jesus aproximou deles. Mas continua a acontecer a irracionalidade pela frustração. Os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Os seus olhos não sabiam que era Jesus. E essa irracionalidade da frustração muitas vezes abate cada um de nós. E nós voltamos murmurando, e Deus muitas vezes estamos falando com Ele, inconscientes, que é com Ele que nós estamos falando. A razão da frustração: perspectiva humana. Ora, nós esperávamos que fosse Ele quem havia de redimir a Israel. Perspectiva humana. Fez com que tudo aquilo que aconteceu em Jerusalém fosse apenas algo irrelevante na história deles. E muitas vezes na nossa vida, na nossa história, aquilo que Deus tem feito sobre nós se torna irrelevante, porque nós olhamos apenas na nossa expectativa, na nossa perspectiva humana. Mas Jesus nos convida a olhar na perspectiva de Deus. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Queridos, diante das frustrações, primeiro, considere a vontade de Deus. Não saia murmurando, não saia lamentando o que está acontecendo, mas considere a vontade de Deus. Considere que a bênção seja um não. Talvez se Asaf recebesse a riqueza dos ímpios, a aparência dos ímpios, o coração dele se afastaria da presença de Deus. Muitas vezes nós queremos apenas o sim, mas a bênção talvez seja o não. O não de Deus seja abençoador para a nossa vida. Considere o fato de que Deus está no controle. Nós perdemos o controle. Nós acreditamos até a hora de receber o não, que nós estávamos no controle. Mas na hora que vem o não, lembre de uma coisa: Deus está no controle de todas as coisas. E considere o fato de que o momento da frustração não nos define. Asaf não é definido pelo seu momento de frustração. Não é esse momento que vai definir a nossa vida. Não é na hora do não, na hora da frustração, da expectativa perdida, que você vai olhar para você e vai dizer assim: eu sou isso mesmo. É isso que eu sou e assim eu vou viver o resto da minha vida. Queridos, não é esse momento que nos define. Não é a frustração que vai mostrar quem nós somos. E considere o fim dos ímpios e permaneça fiel. Considere o fim daqueles que não andam com Deus, apesar de toda a sua prosperidade. Eles não desfrutarão do momento mais precioso da humanidade. Vinde, amados de meu Pai, que eu vos preparei morada. Porque é isso que nós temos que almejar. O nosso tesouro não vai estar aqui. O nosso coração não pode ser colocado nesse mundo, porque o apóstolo Paulo diz que se nosso coração estiver firmado nesse mundo, nós seremos os mais infelizes de toda a terra. Portanto, busque refúgio em Deus e ouça a voz de Jesus Cristo. O salmista diz: quanto a mim, bom é estar junto a Deus.
No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quanto a mim, apesar de tudo aquilo que os meus olhos viram, meus olhos desejaram, aquilo que a minha ganância mostrou, apesar de tudo isso, eu busco refúgio em Deus. É na frustração que eu me aproximo de Deus e ouço a voz de Jesus Cristo. E disseram, quando disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras, passe o quando para baixo. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Aquele coração entristecido, embrutecido, cheio de revolta, cheio de frustração. Enquanto eles voltavam para Emaús, Jesus ia expondo as Escrituras, falando aos ouvidos dele, colocando tudo que era projetado por Deus. E aquilo começou a arder o coração dele de tal forma, que o convida para entrar na casa, no partir do pão, eles reconhecem Jesus. E sabe o que eles fazem? Eles se levantam e voltam correndo para Jerusalém, para contar aos demais discípulos a experiência que eles tiveram com Deus. Sabe o que acontece com a gente dentro da frustração? Eu passo a ouvir o que Jesus tem a dizer à minha vida. Ele começa a ministrar o meu coração, começa a arder de novo. E o que eu tenho a dizer às pessoas é, na frustração da minha vida, no momento mais difícil, eu ouvi a voz de Jesus e me ardeu o coração, me apontou a direção, e eu estou aqui para compartilhar o que Deus tem feito na minha vida. Como o salmista começa, eu tenho visto a bondade de Deus para com Israel. Queridos, é em Cristo Jesus a oportunidade que nós temos de recomeçarmos todos os dias, mesmo diante de frustrações que nós temos vivido. Vamos orar? Quero orar com você, quero pedir que Deus esteja nos abençoando, conduzindo a nossa vida, e diante de situações como essa, lembre-se de uma coisa, eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Pai, o que nós temos que dizer é apenas obrigado, Deus, pela tua graça. Obrigado pela graça do Senhor que nos constrange. Obrigado pela graça do Senhor que nos restaura. Obrigado pela graça do Senhor que nos reaproxima de Ti, ó Deus, e mesmo na dureza do nosso coração, mesmo no momento de ignorância, ó Deus, que nós vivemos, mesmo no momento de irracionalidade, o Senhor está do nosso lado e estende e nos toma pela mão direita, ó Pai. Coloca isso no nosso coração constantemente, ó Deus, para que possamos ver a cada oportunidade da nossa vida, uma oportunidade de recomeçarmos em Cristo Jesus, ó Deus, porque assim o Senhor projetou para nós. E nós queremos deixar de olhar a nossa vida na perspectiva humana, porque isso nos traz, ó Deus, frustração, nos traz tristeza, nos traz limitação de projetos, de sonhos, ó Pai. Nós queremos olhar a nossa vida na perspectiva do Senhor, ó Deus, crendo no mover da Tua graça, crendo no mover da Tua fidelidade, e vivenciando cada dia as Tuas realidades em cada um de nós, ó Pai. Ó Deus, muitos de nós estamos passando por esse processo de frustração. Ó Deus, trabalha nos nossos corações, trabalha em nossas vidas, ó Deus, nos fortalece, nos reanima, nos faz, ó Deus, entrar na Tua casa e atinar para essa realidade, de estar com o Senhor, de não estar com o Senhor, e escolher como salmista, exatamente estar na Tua presença, quanto ele dizia que era buscar refúgio no Senhor, e assim como aqueles homens no caminho de Emaús, que nós possamos ouvir a Tua voz, e fazer com que essa voz volte a arder no nosso coração, e nos leve a recomeçarmos, a voltar para Jerusalém, criando as expectativas corretas, e ter a certeza que os nossos sonhos foram frustrados porque eram nossos, mas aqueles que são do Senhor jamais se frustrarão na nossa vida, ó Pai. Obrigado por esta manhã, obrigado pela Tua palavra. Fortaleça-nos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus e para a glória do Senhor é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Tem algum aviso? Queridos, desculpa, eu engatei a quinta e fui por causa do tempo, foi reduzido, não deu para a gente poder conversar.